Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos. Vou dar início à apresentação dos principais pontos da minha tese, intitulada Mineração de Dados e Descoberta de Conhecimento a partir de dados de atividade física, saúde, clima e qualidade de vida. A tese foi orientada pelo professor Carlos Fischer e co-orientada pelo professor Wellington Carvalho. A interação com dados faz parte do nosso dia a dia hoje de uma forma tão natural que muitas vezes a gente nem percebe, né? Quando a gente entra ou sai do estacionamento de um shopping, quando a gente faz um pagamento no cartão, uma compra online, quando a gente passa num sistema automatizado da praça de pedágio. E se tratando de atividade física, essa interação com dados não é diferente. A gente já tem, não é de hoje que a gente tem dispositivos capazes de coletar, armazenar dados, né? Na imagem a gente pode ver o Ayrton Senna utilizando um monitor de frequência cardíaca, provavelmente lá no final dos anos 80. Né? E esse tipo de dispositivo, aplicativo, tem se popularizado cada vez mais. A gente tem aplicativos gratuitos, a gente tem dispositivos como pulseiras inteligentes de baixo custo, aí, custando a partir de $30. E mesmo com essa fartura de dados que a gente tem hoje em dia, né, com essa disponibilidade de dados, esses dados ainda são pouco analisados. Né? A maioria das vezes acabam ficando perdidos. Né? Não recebem um tratamento, uma análise que possa trazer benefícios para o praticante. E para suprir isso, a gente tem técnicas computacionais, como o processo de descoberta de conhecimento em banco de dados, chamado KDD, no qual está inserida a mineração de dados. Justificando esse trabalho, quando a gente busca recursos computacionais voltados para a educação física, o que a gente encontra são softwares voltados para avaliação física, né, que automatizam cálculos, aplicação dos principais protocolos conhecidos. A gente tem também alguns softwares de prescrição de treinamento que geralmente trazem alguns modelos de treinamento prontos, né, que podem ser adaptados. E de forma complementar, esses softwares às vezes trazem algum recurso de agendamento de horário ou um controle financeiro, né, e não vai muito além disso. E por isso muitos profissionais hoje em dia ainda utilizam métodos mais tradicionais, como formulários impressos, planilhas eletrônicas. Né? E é justamente isso que vem me incomodando nos últimos anos, né, que me motivou, que me despertou para realizar esse trabalho. Buscando trazer uma contribuição nesse sentido, o objetivo geral desse trabalho foi propor uma plataforma computacional para a descoberta de conhecimento por meio da análise de dados de atividade física, saúde, clima e qualidade de vida, de forma a auxiliar o profissional para que ele possa tomar decisões visando o planejamento de um treinamento com mais eficiência, com mais segurança para o seu cliente, para o seu atleta. Os objetivos específicos foram o desenvolvimento de uma estrutura para a coleta de dados do Strava, né, a complementação desses dados com dados de clima, saúde e qualidade de vida, a aplicação de técnicas da mineração de dados, no caso as árvores, uma técnica chamada árvore de decisão, buscando a descoberta de conhecimento e, por fim, o desenvolvimento de uma plataforma relativamente flexível que possa trazer efetivamente essa contribuição para a prática. Né? Falando um pouco da fundamentação teórica do trabalho, eu começo definindo dado, informação e conhecimento. O homem pré-histórico já produzia dado, informação e conhecimento. Por meio das pinturas rupestres, a gente consegue inferir sobre o estilo de vida dessas pessoas, o comportamento, o ambiente que elas viviam.
Então, dados seria um registro isolado, sem um significado, sem um contexto. Informação seria o conjunto de dados, né, já inseridos em um contexto, por exemplo, dados de clima, dados de atividade física. E o conhecimento é essa informação já tratada, analisada, que passa a ganhar um significado. Falando um pouco desse processo de descoberta de conhecimento em banco de dados, ele se inicia com os dados coletados, né? Esses dados passam por uma limpeza e integração. A limpeza seria excluir, remover registros incompletos, que tenham algum erro, alguma inconsistência. A integração seria unificar fontes de dados diferentes em uma base única. Depois ele passa por uma seleção e transformação, né? A seleção das variáveis que são relevantes para o estudo, transformação, por exemplo, de uma unidade medida que seja melhor para o que está sendo estudado. A mineração de dados em si, que possui algoritmos, né, várias técnicas que resulta em padrões, né, na descoberta de alguns padrões. Esses padrões devem ser avaliados pelo pesquisador, né, e de forma que ele possa apresentar e simular esse conhecimento, né, que por fim vai ser traduzido em ações, em decisões. Falando um pouco de atividade física, saúde e qualidade de vida, a atividade física pode ser definida de uma forma simples como todo movimento corporal produzido por músculo esquelético que tem um dispêndio de energia. Então, essa atividade pode ser relacionada a cuidados domésticos, como lavar o carro, atividades laborais, como na construção civil, atividades esportivas e, no contexto desse trabalho, quando a gente fala de atividade física, está relacionado a atividades esportivas. Embora muitos estudos tragam os benefícios da prática de atividade física com relação à saúde, à qualidade de vida, é importante a gente lembrar que essa prática sem um acompanhamento profissional, sem um devido planejamento, pode trazer prejuízos, como lesões, desconforto. E falando desse planejamento adequado, desse acompanhamento profissional, a gente tem alguns princípios do treinamento esportivo. O princípio da individualidade biológica, da adaptação, da sobrecarga, da interdependência volume-intensidade, da continuidade, da especificidade. Como esse trabalho envolve algumas variáveis climáticas, é importante a gente entender um pouquinho também da relação do clima com a atividade física. A atividade física pode ser praticada nos mais diversos locais, nos mais diversos ambientes, e isso traz consigo uma variedade bem grande também de condições climáticas. Ela pode ser praticada, né, no calor extremo do deserto, ou numa condição de frio extremo, uma condição extrema como o Everest, né, uma escalada do Everest, que envolve uma variação muito grande de pressão atmosférica, frio. E esses ambientes extremos podem trazer condições físicas adversas, como a hipertermia, a hipotermia. E o atleta, para enfrentar esse tipo de condição extrema, né, de clima extremo, ele tem que estar adaptado, tem que estar preparado para isso. Essa preparação vai ser feita por meio de um treinamento adequado, envolvendo uma aclimatação, né, uma simulação daquela condição que ele vai enfrentar durante o treinamento, uma preparação, passar por avaliações constantes, periódicas, e, claro, usar roupas, equipamentos adequados. E, finalizando a fundamentação teórica, é importante a gente trazer o que existe relacionado à tecnologia e atividade física.
Quando a gente fala de tecnologia na atividade física, vai desde vestuário, acessórios, desenvolvidos com alta tecnologia, até ambientes de simulação bem realistas, né? A gente pode ver um ambiente de simulação Zwift, né, que é mais voltado para o ciclismo, apesar de ter também a corrida em esteira. A gente vê ali uma esteira que se conecta com um smartwatch, com um dispositivo externo, né, um smartphone. E a gente tem aplicativos gratuitos como o Strava. Entrando na parte metodológica do trabalho, a amostra foi composta por 1.059 participantes, sendo 844 do sexo masculino e 215 do sexo feminino, com idade média ali de 38 anos. Essa amostra foi distribuída em 136 países diferentes, né? Pode ver no mapa ali a distribuição com as bolinhas vermelhas. Como critério de inclusão, o participante deveria ter idade entre 18 e 65 anos, ser usuário do Strava, né, tendo registro ali de atividades de ciclismo e corrida de rua, e autorizar o compartilhamento de seus dados. E por que eu escolhi o Strava, entre tantas outras opções? O Strava, frequentemente, há bastante tempo, consta no top 10 dos aplicativos mais utilizados, mais relevantes para atividade física, né, na área de saúde e atividade física. Tanto na plataforma da Apple, né, quanto o Google Play para Android. Em fevereiro desse ano, o Strava atingiu a marca de 50 milhões de usuários ativos, com mais de 3 bilhões de atividades registradas. E além disso, de forma complementar, mas muito útil, ele contém uma rede social interna bastante ativa, que facilitou muito a divulgação do convite para recrutamento de participantes. A coleta de dados foi feita de forma online. O participante, ao receber o convite, recebia um link para acesso a uma página na internet contendo as informações da pesquisa, uma versão online do termo de consentimento. Concordando em participar da pesquisa, ele era direcionado a uma página de autenticação do Strava, onde ele autorizava o compartilhamento dos seus dados. Em seguida, ele respondia um questionário contendo as 26 perguntas do ROCO abreviado, que é um questionário da Organização Mundial da Saúde voltado para avaliação da qualidade de vida, né? Esses dados foram armazenados em um banco de dados, em um servidor, né? Esse servidor tinha um sistema interno rodando ali de forma frequente, buscando informações complementares de clima e localização. As variáveis coletadas foram provenientes de 4 fontes diferentes, né? O Strava, com as atividades praticadas, o questionário, com as perguntas relacionadas à qualidade de vida e saúde, além de variáveis climáticas e variáveis de localização. E essas variáveis foram complementadas com algumas variáveis calculadas, como IMC, frequência cardíaca máxima, as zonas de intensidade do treinamento, os scores de qualidade de vida, entre outras. Pensando lá na mineração de dados, é importante que esses dados passem por uma preparação adequada, né? Primeiramente, foram selecionados somente os dados relacionados a ciclismo e corrida de rua, porque juntas essas duas atividades somaram quase 90% de todas as atividades coletadas, né? Todas as outras atividades somadas representaram 12,2% apenas. As atividades deveriam ter pelo menos 30 minutos de duração
E foram removidos também atividades suspeitas, né? O Strava tem um recurso que marca uma atividade suspeita quando ele detecta alguma inconsistência. Por exemplo, se eu termino de um treino e esqueço de desligar o aplicativo, aí eu dirijo o carro durante um percurso com uma velocidade totalmente incompatível com aquela atividade que eu pratiquei. Foram descartados também dados incompletos e foi aplicada uma técnica de redução de variáveis redundantes, pensando em não perder tempo lá na hora da mineração de dados. Com relação à amostra de atividades, foram mais de 68 mil atividades de ciclismo e mais de 72 mil atividades de corrida de rua coletadas. É importante lembrar que, para a mineração de dados, as atividades de menor tempo de duração, menor distância, que ficaram abaixo de 30 minutos, foram descartadas. Fazendo uma análise exploratória desses dados, a gente tem aqui um exemplo da correlação entre as variáveis. Esse gráfico mostra uma correlação entre as variáveis, né? E nesse método tradicional, digamos assim, a gente observa que as variáveis se correlacionam quando são do mesmo grupo. Por exemplo, as variáveis climáticas se correlacionam entre si. E isso reforça a necessidade de uma abordagem diferente, como a mineração de dados, onde a gente pode conseguir diversas relações diferentes que num método tradicional não seria possível. Antes de começar a falar das árvores de decisão em si, da mineração de dados, é importante destacar aqui que essas árvores muitas vezes podem não trazer nenhum resultado relevante, né? Muitas vezes pode trazer um conhecimento, né, algo que já é conhecido, mas mesmo assim a gente está confirmando esse conhecimento e talvez quantificando isso, né? E também, claro, pode trazer conhecimento relevante. O importante aqui é a gente mostrar a viabilidade desse tipo de análise, né? A gente não teve o objetivo de trazer nenhuma descoberta nova aqui. Essa primeira árvore mostra a influência da velocidade do vento sobre a velocidade máxima no ciclismo. A gente observa que quando a velocidade do vento ficou acima de 17 km por hora, a velocidade máxima alcançada pelo ciclista foi de 49 km por hora. E quando essa velocidade ficou abaixo de 9 km por hora, a velocidade máxima chegou a 54 km por hora. Então a gente vê que a velocidade do vento tem uma influência, de certa forma, significativa. A próxima árvore, a gente vê a influência do perfil do praticante, né, recreativo, amador, profissional, sobre o histórico de lesões no ciclismo. Então a gente observa que o perfil profissional, o atleta profissional, tem uma incidência significativamente maior de lesões do tipo articulação, tendão e ligamento, quando comparado com os outros perfis. Essa árvore mostra a influência das zonas de intensidade sobre o histórico de lesões no ciclismo, essas zonas de intensidade referente às zonas de frequência cardíaca. Na zona de maior intensidade, a zona 5, a gente observa uma incidência significativamente maior de lesões do tipo articulação, tendão e ligamento, enquanto nas zonas de menor intensidade, 1, 2 e 3, é bem menor a quantidade de lesões reportadas e significativamente maior o percentual de participantes que não reportam nenhum tipo de lesão. A próxima árvore é sobre a influência do ganho de elevação sobre a percepção de desconforto no ciclismo. Quando esse ganho de elevação ficou menor que 438 metros, a incidência de dor nas costas ficou em 26,5%, e quando esse ganho de elevação ficou maior ou igual a 699 metros,
a incidência de dor nas costas sobe para 41,5%. Falando um pouco sobre corrida de rua, essa árvore mostra a influência da temperatura e umidade relativa do ar sobre o desempenho do atleta. Então a gente observa que quando a temperatura é menor que 21 graus e a umidade relativa do ar menor que 55, a gente tem como resultado uma melhora significativamente maior no desempenho. Essa condição climática de temperatura mais amena e umidade do ar não tão alta é o oposto do que a gente tem frequentemente no verão em muitas regiões, são temperatura alta e umidade do ar alta. Então, isso pode afetar o desempenho. A próxima árvore mostra a influência da distância percorrida sobre o histórico de lesões na corrida de rua. Quando essa distância percorrida fica acima, maior ou igual a 7.077 metros, as lesões do tipo articulação, tendão e ligamento são significativamente maiores. E quando essa distância percorrida fica abaixo de 7.077 metros, a gente vê um percentual significativamente maior de participantes que não reportam nenhum tipo de lesão. A próxima árvore mostra a influência do score, do domínio físico de qualidade de vida, sobre o histórico de lesões na corrida de rua. Esse score vai até 5, né? Quando esse score fica abaixo de 3,64, a incidência de lesões do tipo articulação, tendão e ligamento são significativamente maiores. E quando o score é mais elevado, acima, maior ou igual a 3,64, é maior a quantidade de participantes que não reportam nenhum tipo de lesão. E a última árvore mostra a influência da direção do vento e do percurso sobre o SOFR Score, que é uma variável que quantifica o esforço na corrida de rua. Então a gente observa que quando essa direção do vento coincide com a direção do percurso, de forma predominante, né? Claro que não coincide o tempo todo, não tem como, esse score fica em 107. E quando essa direção não coincide de forma predominante, por exemplo, um vento contra, um vento lateral, esse score sobe para 120, né? O que mostra que a direção do vento influencia no esforço realizado. Os resultados desse estudo experimental realizado mostram a viabilidade de se utilizar essa técnica, né, a árvore de decisão, mineração de dados, né, para analisar esse tipo de dado de atividade física, complementado com as outras variáveis, né, como uma ferramenta para o profissional. Então, isso deu origem ao protótipo de uma plataforma que eu chamei de Fitness Tools, né? É uma aplicação disponível via internet, multiplataforma, né, que pode ser acessada por meio de celular, tablet, notebook, desktop, em variados sistemas operacionais. Com relação à segurança e privacidade, o acesso à plataforma é feito por meio de autenticação de usuários previamente cadastrados, né? Conta também com criptografia, firewall no servidor, backup diário. Com relação à entrada de dados, a gente tem o cadastro dos usuários do sistema e dos atletas. O gerenciamento do usuário do sistema, o profissional cadastrado, ele pode manter seus dados atualizados para, por exemplo, sair corretamente num relatório depois. E o gerenciamento de dados dos atletas é onde eu consigo cadastrar esse atleta, integrar o Strava, né, fazer a conexão com o Strava para buscar automaticamente as atividades realizadas, inserir dados sobre qualidade de vida, saúde, inserir registro de ocorrências que sejam
importantes para o treinamento, né? Por exemplo, a ocorrência de lesões ou a percepção de algum desconforto. Com relação à análise dos dados, ela pode ser feita de duas formas, individual, por atividade, ou a mineração de dados. A análise de individual traz informações sobre o percurso, né, distância, a altimetria, traz também informações sobre a velocidade, né, gráfico de velocidade, a frequência cardíaca, entre outras informações. E o destaque da plataforma é a ferramenta de mineração de dados. Essa ferramenta, né, tem o intuito de trazer para o profissional, de uma forma simples, intuitiva, as análises que foram apresentadas. A interface dessa ferramenta de mineração de dados é bem simples, né? Ela é composta por 3 componentes para serem escolhidos, selecionados. Vai ser selecionado o tipo de atividade, a análise desejada, né? A princípio a plataforma vai contar com algumas análises prontas, mas futuramente eu pretendo implementar ali uma escolha das variáveis para que esse processo seja mais dinâmico e mais abrangente. E a escolha dos níveis de ramificação da árvore, né, por padrão é 2, porque em determinadas análises a árvore pode ter muitas ramificações que acaba dificultando a interpretação, a análise. Aqui eu trago um exemplo de árvore de decisão gerada pela plataforma. Visualmente ela é um pouco diferente das que foram apresentadas, porque na tese eu procurei apresentar de uma forma mais simples, até por questão de impressão em preto e branco, né? Então aqui essa árvore mostra a influência do ganho de elevação na percepção de desconforto no ciclismo. Quando esse ganho de elevação ficou acima de 699 metros, a incidência de dor nas costas é ali perceptivelmente maior. E mais um exemplo, eu trago a influência da distância percorrida no histórico de lesões na corrida de rua. Quando essa distância percorrida ficou maior ou igual a 7.077 metros, a incidência de lesões do tipo articulação, tendão e ligamento foram também significativamente maiores. Chegando nas considerações finais, a tecnologia, no que diz respeito à análise de dados, mineração de dados, ainda está pouco presente na área de educação física, né? A gente vê esse tipo de análise sendo muito utilizada no mercado financeiro, por exemplo. O estudo experimental apresentado mostrou o potencial de utilizar a mineração de dados na descoberta de conhecimento que possa auxiliar o profissional na tomada de decisões, para que ele possa planejar um treinamento que traga mais segurança, mais eficiência. E por fim, a plataforma Fitness Tools apresentada tem o intuito de trazer para a realidade, trazer para a prática esse tipo de análise, né, a mineração de dados, como forma de contribuição para a educação física. Finalizo aqui minha apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos e estou à disposição da banca.